tempo que eu não ia num Fuca, viu? Já teve Fusca? Meu pai já teve. É, e tu não teve. Eu não. Mas sabe andou que muito de Fusca. a minha melhor amiga, a Karen, assim, melhor amiga de todo o período de juventude, assim, aquelas que tu sai, faz todas as festas juntas Aqui, e que hoje em dia me fotografa muito, tinha um Fusca. ela é fotógrafa, né? Então, Karen, Mandelli. Então eu e as minhas amigas todas, a gente andava com ela pras festas, tudo de Fusca. E o Fusca dela era louco, assim, ele tremia de vez em quando todo, a gente chamava ele de epilético, sabe? Então, muito sair de noite de Fusca com o Fusca da Fusca Karen. tem um problema na caixa, que quando afrouxa o calço da caixa, quando tu acelera, ele começa a tremer todo, assim. A gente tinha um pavor daquilo. Mas é clássico de Fusca, né? A gente morria de medo daquele Fusca, mas a gente ia pra tudo que era lado no Fusca dela. Esse dia eu entrevistei o Duca Lindecker, que é teu amigo, e ele disse que Fusca que não tem folga na direção e que não arranha as marchas não é Fusca. E a cidade de Pelotas pra ti? Pelotas teve sempre pra mim uma conotação super carinhosa, porque a minha relação com a cidade, primeiro assim, a gente vai muito pro Uruguai, então Pelotas sempre foi uma coisa carinhosa a meio caminho do Uruguai pra gente. A gente sempre entrava aqui, comia, jantava, almoçava, comprava docinhos. Mas quando a Casa Sete Mulheres virou a série de televisão, a minha relação com Pelotas se estreitou assim, de uma maneira legal. Na verdade, virou o palco da minha história, né? Aqui os personagens que eu inventei ganharam corpo, né? Viraram de carne e osso. Então tem uma relação super carinhosa com Pelotas e que agora está se confirmando ainda. Essa tua amizade com a Gabi aí tá legal, né? E a Gabi é um amor, né? A gente se conheceu na época da Casa das Sete Mulheres. Aí depois, quando o João tinha 5 anos, ele ficou super doente, foi parar na UTI, num problema gravíssimo pulmonar, com uma bactéria que quase matou ele. E a gente acabou fazendo um livro infantil sobre esse assunto, que chama O Menino Paciente. E nessa época, vocês deviam estar com a Sofia pequena, mas já super recuperada das questões que ela teve quando nasceu. E a Gabi me procurou para contar a história de vocês, tão parecida com a nossa, mas em momentos diferentes da vida do filho. E me contou que ela trabalhava na ONG. Como é o nome da ONG? É, o Instituto Abraço. O Instituto Abraço. Daí eu mandei o livro, daí foi um período em que quando o João ficou doente, eu senti na pele assim o que é, né, um coração de mãe com um filho lá no hospital. Sim, a gente sabe, na verdade a vida é uma eterna incógnita, mas de repente ali quando aquilo se torna mais palpável, né, é mais óbvio que tudo pode acontecer, tu se apavora, se assusta muito. E depois que o livro saiu, um livro infantil falando sobre o hospital, sobre doença, um livro alegre, porque o meu filho quando ficou no hospital, a gente tentou fazer uma coisa com ele que eu acho que foi fundamental. Trabalhar aquela experiência nova na vida dele, que era uma internação hospitalar, e cuja dimensão ele desconhecia, né? Como uma brincadeira lúdica também, porque a criança mesmo doente continua sendo criança. E ele então ficou, pra mim foi um período traumático, mas pra ele, quando ele saiu do hospital, ele disse: ai mãe, tu tem que escrever uma história sobre isso. Só não pode ter agulha, porque o único momento que ele detestava era quando ele tinha que tirar sangue. E aí eu cheguei em casa, quando ele já estava melhor, pude começar a pensar de novo, eu comecei uma história, né? Vou contar uma história, mas essa história não pica, não dói, não arde, não tem agulha. É a história de um menino que um dia foi para o hospital. E aí quando o livro saiu, eu achei interessante, achei que era interessante da minha parte e dar um apoio, um conforto para mães e crianças que estivessem passando por uma coisa que eu já tinha passado e que, por sorte, tinha tido um desfecho bom. E como a gente fica carente lá dentro, né? Nossa. Assim, é um mundo, tu é jogado num mundo que tu não conhece e ninguém vem te dizer nada, assim, tu tá ali, aquelas pessoas que estão ali, por mais carinhosas que sejam contigo, é o cotidiano delas, então elas não têm muito o que te dizer. Tu sabe que eu tive uma experiência, assim, que foi fundamental, que é o seguinte: a Kátia Junho, pediatra dos meus filhos, ela é a diretora da UTI infantil do Moinhos de Vento, a UTI pediátrica. Então, quando o João foi para o UTI, eu tive a sorte da médica que conhecia ele desde bebê ser a coordenadora daquilo tudo. E ela foi assim, ela humanizou a nossa vida ali, por mais difícil que fosse,
ela estava sempre preocupada em nos cuidar também, sabe? Ela dizia, hoje tu vai pra casa, tu vai dormir, tu vai isso, tu vai... Então foi, pra mim, assim, foi E o mundo terrível. para, né? Para. Tudo. Era um feriado de 7 de setembro e eu olhava assim pela janela da UTI e aquele sol bonito, as pessoas saindo de viagem. Eu pensava, mas como é que as pessoas estão indo viajar? Como é que o mundo está seguindo? E o meu filho está aqui entre a vida e a morte. Exatamente. É uma sensação muito louca. Quando a Sofia ficou no Santo Antônio, em Porto Alegre, eu ficava numa janela horas, vendo o mundo andando e a gente estacionado, assim, sabe? E a gente se dá conta da nossa insignificância, na verdade. E o tempo, assim, quando a Sofia ficou 3 meses na UTI, pareciam anos, assim, sabe? E tu começa a dar valor em algumas coisas, tipo, pedir uma pizza. Aquilo era maravilhoso, no sábado de noite pedir uma pizza. Né? Bom, vamos falar de outros projetos, assim, agora tu tá dividindo as tuas experiências com outras pessoas, né? Foi uma coisa que surgiu na minha vida, assim, a partir de... Fiquei morando um tempo no Rio e nesse tempo eu senti vontade, assim, de ter outros interlocutores, sabe? Falar sobre isso. E aí tem um instituto de artes em Porto Alegre, que é o Estúdio Clio. Eu acabei entrando em contato com eles e eles falaram, vem fazer uma oficina aqui. Eu fiquei meio assustada, assim, com vontade, mas também assustada. Porém, foi uma coisa legal, porque chegou a ser um organizador no meu próprio processo criativo, sabe? Sim, eu botei um olhar mais racional, cínico, né? numa coisa que eu não sei, eu faço sem muito pensar, pensando na história, mas a gente vai indo em frente, né? E para mim foi tão interessante, primeiro a nível pessoal, assim, de pensar um pouco assim como é o meu processo criativo, as coisas que eu levo em consideração quando eu estou trabalhando num romance, e depois, que eu acho que é mais importante ainda, é ampliar esse convívio assim com pessoas que gostam também, que têm vontade de escrever, têm amor pela palavra, pela ficção. Eu lembro quando eu era bem jovem, assim, com meus 20 anos, e comecei a escrever, que a sensação maior que eu tinha era de solidão, assim, porque ninguém parecia entender o que eu estava com vontade de fazer. Era uma estranheza na minha família. Apesar de as pessoas lerem o livro, se identificarem com aquilo que tu disse e tudo, mas o processo da escrita é um processo insano, né? Porque tu não consegue, por mais que tu externe aquilo que tu tá fazendo, ele é completamente individual, subjetivo, é um negócio... E isso traz uma solidão muito grande, né? E tu precisa dela para criar, né? Tu tem muita angústia. Eu sou mega angustiada. Mas a angústia eu acho que é o alimento, né? Sabe, eu vi hoje tu falando assim, a alegria da escrita. Mas eu acho que a escrita tem muito mais angústia do que a alegria. A alegria é o final, o êxtase, enfim. Mas é dela que a gente se alimenta pra começar tudo de novo. Claro, né? claro, da mas alegria. Mas a angústia que te faz escrever. Mas então, eu tava um dia conversando com uma amiga minha que trabalha com moda e ela fala, eu sou muito angustiada. E eu falei, olha, sabe o que eu acho? Eu acho que qualquer pessoa que cria alguma coisa é angustiada. Se a pessoa não tiver angústia, o que já existe basta pra ela, né? Sim. A angústia faz com que a gente esteja sempre tentando buscar soluções para ela e criar coisas novas. Então, quando o artista parte da angústia para fazer alguma coisa, né? Às vezes eu digo uma coisa que é um pouco... as pessoas brincam comigo até, mas às vezes eu tenho inveja da ignorância, assim, a ignorância no sentido... não é da inocência, pessoa, né? Exatamente. Eu às vezes gostaria de ter um horário a cumprir, ter meu final de semana, sabe? A gente não para nunca. Eu acho que tudo é assim, né? Não existe folga, não existe férias, né? Tu tá sempre trabalhando. Porque tu sabe que até a tua experiência vai ser matéria para alguma coisa daqui a pouco, assim, né? Mas assim, eu tenho um momento que eu tento fazer assim, que seja meu momento de folga, que é folga no sentido de que eu não estou escrevendo, mas sim, vou acumulando coisas, experiências, leituras, que é quando os meus filhos estão de férias no verão, assim, eu tento limitar o meu trabalho o máximo possível e só me expor assim à vida mesma, sabe? Mas não continua o laboratório? A gente está sempre pensando, né? Que ideia, que situação. E tu sabe que com a fotografia tem que ter uma ação real para que ela aconteça. E a literatura eu acho que é diferente, porque a literatura não. A literatura tu passa o tempo todo criando, né?
vai haver a ação do momento que tu para e escreve, mas a ação intelectual é permanente. Ao contrário da fotografia, que existe todo um raciocínio seguido de uma ação, né? Então talvez por isso que a escrita seja mais angustiante, né? Pode ser. E como é que é? Mas eu sou bem menos né? angustiada por escrever. É? Se eu não escrevesse, acho que eu ia estar no manicômio. Que signo tu é? Gêmeos. É? E tu gosta dessa coisa de signo? Eu sempre acho uma mitologia interessante, assim, né? Eu já fiz um livro de contos, bem no começo, assim, da minha carreira, digamos, que eu pensava assim como as ideias, como as pessoas têm personalidade, as histórias também. E aí eu peguei todos os signos do zodíaco e fiz um conto para cada signo. E tu não tem essa coisa? Eu tenho de... quando eu vejo um signo, eu lembro de algum amigo que é daquele signo e fico pensando, será que ele é assim? Será que ele não... Eu me não sou interesso. muito de signos, assim. Eu acho legal, assim, como uma coisa a ser estudada. Eu acho que combina comigo, assim. Eu sou Gêmeos, mas meu ascendente é Câncer. E dizem que com o passar do tempo tu vai ficando com mais características do teu ascendente, né? E eu me considero hoje em dia bem, assim, um espírito bem canceriano de ser, sabe? E como é que ia ser... são 25 livros, né? Sim. Quantos anos de carreira? 18. E como é que é ser autora do best-seller? Rapidinho, porque a gente tá chegando. Bom, é uma experiência maravilhosa e enriquecedora, porque tu apanha e é elogiado ao mesmo tempo, né? Ganha uma grana também, então digamos que ela te ajuda também financeiramente a acreditar que está no caminho certo. Mas a gente tem que lidar como uma coisa passageira, né? O autor, ele está sempre envolvido com o que ele está fazendo naquele momento, né? Ele se transforma junto com o seu trabalho. Não pode ficar escravo do teu Não, best-seller. senão qual é a graça de né? Para mim foi uma experiência legal. O livro foi importante na minha vida, me abriu muitas portas no mercado editorial e tal. Mas eu não fico pensando nele o tempo inteiro e nem na época ficava só pensando nisso, bem antes pelo contrário. Assim. Me escapava um pouco tu não escreveu, disso. Ninguém escreve pensando que vai fazer um best-seller. Se não, né? Estaríamos Todo ricos. mundo espera que seja, mas ninguém... Se não, estaríamos ricos. Se a gente soubesse a forma. Sheldon. Pois é. Amei falar contigo. Obrigada, eu também. Partindo querido. agora. Valeu. Não vou te levar de fuga pra Botarém, porque não darei. Tá? Vou te dar teu doce. Peraí. Aqui, ó. Tem que ser por cima aqui, ó. Tem uma... Ninguém vai embora de Pelotas sem essa caixa de hoje. Deixa for uma mulher. Aqui. Tchau, tchau. Então tá. Tchau. Beijo.